pelo chat como pelo áudio, tá? Pronto. Bom, para falarmos sobre o tema das relações jurídicas internacionais privadas processuais, nós temos que ter em mente a importância que é a conformação da sociedade internacional quanto a isso. Vocês viram em direito internacional público que o direito internacional público ele delimita a autonomia de cada Estado perante a comunidade internacional. E isso existe até mesmo quanto ao reconhecimento de um Estado pela comunidade internacional. E aí vem os chamados elementos constitutivos do Estado, que vocês estudaram em Direito Internacional Público já há alguns semestres atrás, e com base na Convenção de Montevidéu de 1930, nós temos ali colocados esses elementos. E entre eles está ali a população permanente, o território delimitado, o governo e a capacidade do Estado de se relacionar com outros Estados. Esses 4 são os elementos constitutivos do Estado na sociedade internacional, segundo a Convenção Interamericana de Montevidéu, que foi internalizada pelo nosso direito, pelo direito brasileiro, em 1937. A Convenção de Montevidéu é de 33. Bem, por que eu estou fazendo essa reminiscência agora para vocês, essa lembrança? Porque no tema população permanente, que vocês estudaram em Direito Internacional Público, vocês viram que o critério para se estabelecer a noção de população permanente não é um critério meramente demográfico, mas é um critério jurídico. Então, fala-se em população permanente pelo conjunto de habitantes que mantém relação estável com o Estado. Então, o conjunto de habitantes de dado território que mantém relações estáveis com o Estado constitui essa população permanente. E o critério jurídico adotado para essa estabilidade de relação com o Estado chama-se nacionalidade. Quando trabalhamos com a ideia de nacionalidade, temos que ter em mente que, ao mesmo tempo em que a sociedade internacional reconhece a importância da nacionalidade como fator que discrimina e que identifica a origem de cada pessoa, a sociedade internacional também reconhece que o direito internacional público delimita a atuação dos Estados que são autônomos, mas o direito internacional privado, já que não há um código Bustamante em vigor na sociedade internacional hoje, o direito internacional privado de cada Estado se transforma num superdireito interno, onde cada Estado diz o que é nacionalidade e como é que é o regime jurídico de nacionalidade em cada sistema jurídico interno. Com isso, nós temos a questão da nacionalidade, que vocês já estudaram em direito constitucional e que vocês já estudaram em direito internacional público, reduzida àquilo que cada Estado considera sobre o que quem é nacional e quem não é nacional. E o Brasil tem uma regra bastante forte a respeito do assunto, que já foi objeto de estudo de vocês, que é o artigo 12 da Constituição Federal, que trabalha com a ideia do brasileiro nato, do brasileiro naturalizado e a situação do estrangeiro. E nesse artigo 12, inclusive, ali constam restrições para que o estrangeiro, eventualmente, assuma determinados cargos ou funções conforme a Constituição Federal. Bem, isso significa que falar-se em nacionalidade em direito internacional privado também é falar-se em algo que não é harmônico em todo o planeta. Há divergências. E por que estou falando isso? Porque hoje começamos a discutir na prática, na sociedade contemporânea, as regras que nós vimos até a semana passada, que foram evoluindo e transformaram o direito internacional da antiguidade em um direito internacional pautado nas chamadas regras de conexão. Influência das escolas que mencionamos, da escola italiana, da escola francesa e da escola holandesa especialmente.
Bem, esse problema do critério da nacionalidade, ele diz respeito não apenas para se decidir a lei de direito substantivo a ser aplicável numa relação jurídica entre nacional e estrangeiro. Diz também respeito às leis processuais. E como não há um código Bustamante para a sociedade internacional, como cada Estado tem as suas regras a serem adotadas, essas regras a serem adotadas, elas também valem no que diz respeito a processo internacional. Assim, vou começar agora a fazer algumas anotações. Assim, nós temos aquilo que podemos denominar de jurisdição internacional. Como cada Estado tem autonomia na sociedade internacional, e daí decorre, obviamente, a soberania estatal, que vocês também já estudaram em ciência política, em direito constitucional, em direito nacional público, essa ideia de autonomia confere a cada Estado uma ideia de poder próprio, presa a uma série de princípios do direito internacional público, que tenho que relembrá-los aqui para a gente entender. Que, entre eles, o princípio da autodeterminação dos povos, que também se estende como autodeterminação dos Estados. Ou seja, cada Estado tem liberdade na sociedade internacional para aceitar ou não uma lei, um ato ou uma sentença judicial proveniente de um outro Estado. E como não há uniformidade nisso, para que ocorra essa admissibilidade entre os Estados, existe a necessidade de tratados internacionais, ou pelo menos acordos bilaterais estabelecendo que é possível que uma lei de um outro Estado seja aplicável naquele Estado, ou uma sentença judicial e assim por diante. Certamente que há limites para isso. E os limites para isso também são colocados por cada Estado. O direito brasileiro tem esses limites bem firmados num artigo, que é o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu vou ler para vocês o artigo 17, para que vocês vejam o que ele diz. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, nós temos 3 limites já estabelecidos na legislação brasileira quanto a uma eventual eficácia de leis, de atos, de declarações de vontade e de sentenças judiciais emanadas de outro Estado. Assim, uma lei italiana não terá vigência no Brasil a menos que isso seja admitido pelo Brasil. E é óbvio, o mesmo ocorre com relação à Itália. Isso se dá em virtude dessa situação de que os atos proferidos por cada Estado, ou proferidos no território de cada Estado, como linha de princípio, se sujeitam a uma ideia básica de territorialidade, que a gente conversou muito sobre isso já. E essa ideia básica de territorialidade faz com que os Estados imponham limites e admitam de forma mais estreita a eventual eficácia de lei ou de decisão judicial, seguindo o artigo 17, ou de declaração de vontade, seguindo o artigo 17 ainda, ou de qualquer ato jurídico. E aí compreende-se também a ideia de negócio jurídico. Como vocês podem perceber, então, a ideia do direito brasileiro é a ideia de apenas admitir isso quando há um tratado internacional
prévio para se admitir eventualmente esse tipo de norma, e dentro de determinados quesitos, que são os quesitos das regras de conexão que nós temos que estudar. Essa mesma situação ocorre para uma eventual ultraterritorialidade da lei brasileira, ou ainda para uma eventual realização de um ato jurídico determinado por autoridade brasileira, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, seja do poder judiciário, no território de outro Estado que integra a sociedade internacional. Por conta disso, nós temos que analisar a situação sobre dois enfoques. O primeiro enfoque, para que eu possa trabalhar com a aplicação de direito estrangeiro no território brasileiro, e isso também serve para um outro Estado que eventualmente seja instado a aplicar a lei brasileira em seu respectivo território, é necessário que exista cooperação internacional. Cooperação internacional é um dos últimos temas que nós veremos no nosso programa. E essa cooperação internacional, ela envolve justamente a representatividade dos Estados. No nosso caso, a nossa representatividade externa se dá através da Presidência da República, diretamente pelo Presidente da República ou através do Ministro das Relações Exteriores, ou ainda através do corpo diplomático brasileiro. Então, essa situação de cooperação internacional se sujeita a uma série de situações que são estudadas em direito internacional público por conta dos atos diplomáticos. Mas, além da cooperação internacional, nós temos a questão da homologação ou não de decisões estrangeiras. E essas homologações de decisões estrangeiras são feitas pelo Poder Judiciário brasileiro quando essas decisões estrangeiras são decisões judiciais ou se equiparam a decisões judiciais. E quem faz isso, conforme a gente já antecipou, é o Superior Tribunal de Justiça, que é justamente aquilo que eu vou trazer para vocês para fazer os seminários de vocês nesse bimestre. Alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça discutindo essas situações. Bem, como vocês podem perceber, então, a questão ela tem uma certa complexidade. Então, o que nós vamos falar, o que nós vamos tratar aqui, serve apenas para a visão unilateral do direito brasileiro. Não há como, num curso de graduação, se estudar a visão jurídica de outro país de direito internacional privado, a menos que nós estivéssemos dentro de um laboratório de direito internacional privado, como, por exemplo, fazendo alguma atividade no núcleo de prática jurídica, alguma disciplina de direito internacional privado no núcleo de prática jurídica, porque aí seria bastante interessante, inclusive. Vejam por que é importante trabalharmos com essa ideia do que pode ser feito em um país e do que pode ser feito em outro país. Imaginem vocês uma relação jurídica entre uma empresa brasileira e uma empresa grega. E existe um problema a ser solucionado de alguma forma. Se não for pela via arbitral, terá que ser pela via judicial. E aí a discussão é: qual é o melhor caminho para o seu cliente? Você que é advogado em direito internacional privado, se o seu cliente é a empresa brasileira nesse caso concreto. Não é uma equação simples. Vamos aplicar a lei brasileira que é mais fácil. Não é assim. O ideal é o escritório de advocacia brasileiro, que representa a empresa brasileira, contatar um escritório de advocacia da Grécia que atua com o direito internacional privado para que eles possam trocar experiências quanto à melhor estratégia a ser adotada para aquele caso concreto. Em primeiro lugar, é melhor propor a ação no território brasileiro ou é melhor propor a ação no território da Grécia? Essa já é uma primeira pergunta. Qual, então, é a jurisdição aplicável? É a primeira pergunta que tem que ser feita com relação a isso.
Qual que é a vantagem de se utilizar a jurisdição brasileira para esse tipo de situação? Qual seria a vantagem de se utilizar a justiça grega para esse tipo de situação? E aí depois a segunda pergunta, qual que seria a vantagem de se utilizar o direito substantivo brasileiro para aquela situação? E qual seria a vantagem para se utilizar o direito substantivo grego para aquela situação? Então, como vocês podem perceber, nós temos de cara dois problemas a serem superados. O primeiro é o da jurisdição. E o segundo, a norma de direito material. Com relação à jurisdição, se for uma jurisdição utilizada, todas as normas de processo serão daquela jurisdição respectiva. Então, a ação é proposta perante o juiz brasileiro. Se o juiz brasileiro se reconhecer competente, que é o tema que vamos começar hoje, o juiz brasileiro ele vai aplicar todas as normas de processo civil do Brasil, se a questão é de processo civil. Ele não aplicará normas de processo grego, porque a jurisdição brasileira trabalha com o processo civil brasileiro. Aí, ele aplicando as normas de processo civil brasileiro, ele decidirá a questão debatendo, após ouvir as partes, e aí que está a importância do poder de influência dos escritórios de advocacia, trazendo os elementos para esse juiz. Se a lei de direito substantivo a ser aplicável, isto é, a lei de direito material a ser aplicável, será a lei brasileira, será a lei grega, excepcionalmente, a chamada aplicação excepcional de lei estrangeira, ou ainda de um terceiro Estado. Essas possibilidades, então, demonstram por que o direito internacional privado é uma ciência autônoma e tem que ser estudada à parte, realmente. Bom, feitas essas considerações, então, eu vou falar para vocês quais são as regras de jurisdição internacional segundo o direito brasileiro. Perfeito? Bom, para falarmos sobre essas regras de jurisdição internacional, então vamos lá. O primeiro ponto a ser discutido. O juiz brasileiro ele é competente internacionalmente para receber, processar e julgar aquela questão que foi submetida a ele por uma das partes? Lembrando que nós temos nessas situações sempre um brasileiro com um estrangeiro do outro lado, discutindo esse tipo de situação. Se a resposta for sim, ele vai se reconhecer competente. Aí estamos diante da competência internacional. O fato do juiz brasileiro se reconhecer competente não significa que, eventualmente, neste exemplo que eu falei para vocês, o juiz grego também não se reconheça competente, caso a outra parte tenha procurado a justiça grega para propor a ação. Então, eu posso ter no debate da competência internacional o conflito positivo de jurisdição. E este é autêntico conflito positivo de jurisdição, como vocês podem perceber. Mas eu também posso ter uma situação diferente dessa, em que nem o juiz brasileiro e nem o juiz grego se reconheçam competentes. Aí fala-se em conflito negativo de jurisdição. Se há um conflito positivo de jurisdição, eu tenho que ter alguma solução. Porque imaginem vocês, o juiz brasileiro recebeu, processou e julgou a causa. Essa decisão do juiz brasileiro valerá no território brasileiro. Como é que ele fará que essa decisão seja cumprida no território grego, se ali há um processo que é recebido e julgado por um juiz grego? E como é que se faz para que a sentença do juiz grego, nesse tipo de situação, seja recepcionada pelo direito brasileiro? Então, o conflito positivo de jurisdição, ele é um dos problemas a serem resolvidos quando trabalhamos com jurisdição. Eu vou discutir um pouco mais com vocês sobre os conflitos na aula da semana que vem.
mesma ideia se aplica para os conflitos negativos, porque não basta o juiz negar, é necessário que, então, que seja apontado qual que seria a jurisdição que julgaria aquela situação. Mas vamos supor que o juiz brasileiro recebe a inicial ainda naquela fase em que ele não está discutindo se há conflito, se não há conflito. Ele simplesmente recebe a inicial porque ele se reconhece competente. De que forma pode haver a competência internacional no direito brasileiro? A competência internacional no direito brasileiro, ela é definida pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal e pela consolidação das leis do trabalho. São esses os principais diplomas normativos que têm normas de direito internacional privado em processo. Então, vamos falar, a partir de hoje, sobre essas regras. E eu convido vocês, então, para irem ao Código de Processo Civil e irem ao artigo 23. Vamos trabalhar com a regra de competência absoluta. É a mais próxima do critério basilar de todo o direito internacional privado. E por que ela é a mais próxima? Porque quando se fala em competência absoluta, se está querendo dizer competência inderrogável, competência que não admite prorrogação. A ideia da competência absoluta, então, é a seguinte em direito internacional privado. O Brasil reconhece que apenas ele, Brasil, tem competência internacional para julgar tais questões. Isto não acontece apenas no Brasil, como a gente já conversou aqui. Acontece também em cada um dos países que integram a sociedade internacional. Então, na ideia de competência absoluta, nós temos o critério da territorialidade extremamente linkado à ideia de competência absoluta, porque território determinado é um dos elementos constitutivos de Estado. Isso faz com que tenhamos algumas daquelas regras de conexão que falamos na semana passada na teoria dos estatutos, também presentes no processo civil internacional. Vamos ver, então, o que diz o artigo 23. Compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra. Se é com exclusão de qualquer outra, é porque não há como se admitir juiz de outro estado julgando esse tipo de questão. Isso também quer dizer que, se eventualmente houver alguma sentença ou alguma decisão estrangeira com status ou equiparação à decisão judicial, para ser homologada pelo STJ, se a questão for de um dos casos do artigo 23 do Código de Processo Civil, o STJ não homologará essa decisão, porque essa decisão seria oriunda de jurisdição internacionalmente incompetente, porque apenas a jurisdição brasileira poderia tratar desses assuntos. Então, quais são os sistemas? Artigo 23, inciso 1º. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Bem, percebam vocês, imóvel é bem de raiz por definição. Então, eu posso ter outras definições de bem imóvel que vocês estudaram em teoria geral do direito civil. Claro, isso é perfeitamente possível. Então, eu tenho os bens imóveis por natureza, tenho os bens imóveis por força da lei e tenho os bens imóveis por convenção, isto é, por dispositivo contratual apenas para aquele tipo de contrato.
No direito brasileiro, a regra de conexão quanto à competência absoluta de bens imóveis deve ser interpretada dentro daquele critério. O imóvel compreende o solo, o subsolo e o espaço aéreo, com os limites impostos pela função social da posse e da propriedade. E eu posso falar em bens imóveis por força de lei. Isso é possível se tratar, como é o caso do direito à sucessão aberta, ou como é o caso do direito real de garantia sobre bens imóveis. Então, em princípio, eu posso trabalhar com esses elementos. Bem, as medidas judiciais que são próprias para a discussão de imóveis são as ações possessórias e as ações petitórias. Vocês estudaram isso em direitos reais. Há várias ações possessórias. As três mais importantes, as mais comumente lembradas, são a ação de manutenção da posse, a ação de reintegração da posse e o interdito proibitório. Mas eu também tenho as chamadas ações petitórias, que também são várias. As ações petitórias são ações dominiais. Elas discutem, debatem o domínio. Então, dizem respeito, por exemplo, a uma reivindicação do imóvel. Tanto as ações possessórias quanto as ações petitórias, envolvendo o conflito entre um brasileiro e um estrangeiro, se o imóvel é situado em território brasileiro, o artigo 23 é peremptório. Apenas caberá ao juiz brasileiro julgar esse tipo de questão. Percebam a força do critério da territorialidade aqui. E percebam ainda uma outra questão. Nós temos aqui uma regra de conexão que vem da teoria dos estatutos que estudamos, que é a lex rei cite. Então, se eu tenho um conflito envolvendo um brasileiro e um estrangeiro que diga respeito a situações possessórias ou dominiais de imóveis situados no território brasileiro, a regra de conexão a ser utilizada é a lex rei cite, por força do artigo 23, inciso 1º do Código Civil, do Código de Processo Civil. Ou seja, o STJ não tem como discutir ação possessória ou petitória para fins de homologação de sentença estrangeira quando a ação petitória ou possessória é de bem imóvel situado em território brasileiro. Então, o STJ já tem aqui um limite. Esse limite diz respeito à matéria de ordem pública do artigo 17, que eu mencionei há pouco para vocês. Por isso que eu mencionei o artigo 17. Questões relacionadas à competência absoluta, vocês já estudaram em direito processual civil, são questões relacionadas à matéria de ordem pública. São normas cogentes, normas que não podem ser afastadas nem mesmo por expresso acordo das partes envolvidas. Então, ainda que a empresa brasileira tivesse uma cláusula contratual com a empresa grega, discutindo que as questões decorrentes do contrato seriam resolvidas pelo juiz grego, essa questão, em primeiro lugar, não é meramente contratual, não é meramente obrigacional. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos da teoria das qualificações. Essa é uma questão que diz respeito à posse ou domínio de imóvel. E mesmo que expressamente no contrato houvesse a menção, mesmo as questões possessórias ou petitórias sendo apreciadas pelo juiz grego, isso não tem valor jurídico nenhum para o direito brasileiro. Essa questão de proteção da ideia de território brasileiro, que é o que justifica a lex rei cite, não é uma solução isolada do Brasil. Aliás, o Brasil extraiu essa regra de conexão do Código Bustamante, que eu conversei no início da aula com vocês. E mais do que isso, o Brasil
ele trabalha com essa ideia de norma cogente justamente no mesmo sentido de proteção daquilo que se entende por ordem pública brasileira. Ordem pública é um conceito que é bastante diluído no direito, mas a ideia principal de ordem pública é a ideia de organização do Estado. Essa ideia de organização do Estado, que é a ideia de ordem pública, ela é fundamental para entendermos por que, então, que a regra de conexão aqui é a Lex Tricity. Sendo a Lex Tricity, não há o que discutir. Realmente, o caso acaba sendo de organização do Estado, porque diz respeito à Lex Tricity, que deriva do critério de territorialidade. Bem, esta é a primeira observação com relação ao artigo 23. Vamos agora à segunda observação do artigo 23, que é a questão do direito sucessório. O artigo 23, no inciso 2º, fala ainda o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Claro, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, com relação ao inciso 1º, vocês podem perguntar pelo chat ou pelo áudio, por favor. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário e partilha de bens situados no Brasil. De novo, a questão dos bens situados no Brasil, percebam vocês. O Brasil no céu aqui com B minúsculo, desculpem. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Vejam a força que há novamente aqui quanto à atração para o juiz brasileiro dessa ideia de territorialidade. Então, a situação toda é a seguinte: eu tenho uma questão envolvendo bens deixados por um estrangeiro. Os bens deixados por um estrangeiro, eles podem estar situados não apenas no Brasil, como em outro país. Vamos pegar a situação de uma pessoa que é argentina, de nacionalidade, e morou aqui no Brasil durante muitos anos, mas depois, no final da sua vida, retornou a Buenos Aires e mantém seu domicílio em Buenos Aires, até o dia em que veio morrer. Quando se vai discutir a questão sucessória, se verifica que, nesta questão sucessória, nós temos bens deixados por esse decujus argentino, tanto na Argentina quanto no Brasil, e, eventualmente, vamos colocar em outros países, Uruguai. Pronto. Como é que fica essa situação para trabalharmos com a sucessão? Percebam vocês, o que diz o artigo 23? Em matéria de sucessão hereditária, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, que é o caso do nosso argentino, e que manteve seu último domicílio em Buenos Aires, Argentina, mas como ele tinha bens situados no Brasil, a questão dos bens situados no Brasil viabilizará ao juiz brasileiro a analisar apenas a questão desses bens situados no Brasil. Ah, Senise, o juiz brasileiro não pode examinar todo o inventário? Na realidade, ele pode até fazer isso. O problema é que dificilmente ele terá a homologação da sentença judicial dele, de inventário, quanto aos bens localizados no Uruguai e na Argentina, no exemplo que eu estou aqui me referindo. Percebam vocês que esta ideia que eu acabei de falar neste exato momento rompe com um princípio que vocês estudaram em direito das sucessões, que é o princípio do juízo universal da herança. Vocês estudaram isso no semestre passado, né? Sucessões vocês têm no 9º semestre, não é isso?
Isso. Isso. Então, vocês viram isso. O juízo universal da herança, ele tem o poder, assim como o juízo universal de uma massa falida, de atrair todos os bens, todos os direitos e todos os deveres, no caso do decujus, se for questão de falência no caso da massa falida, para que um único juiz aprecie todas as questões. Só que esse juízo universal da herança, que a gente tem aqui no Brasil, é o nosso juízo universal da herança. É o brasileiro. Na Argentina tem o deles, no Uruguai tem o deles, e assim por diante. Então, isso significa que o juiz brasileiro ele pode muito bem tratar da questão sucessória de bens situados no Brasil, ainda que o decujus seja estrangeiro e ainda que o decujus tenha mantido seu último domicílio fora do Brasil. Mas ele não poderá tratar dos demais assuntos de bens situados fora do território brasileiro. Esta regra aqui do artigo 23, inciso 2º, que também é uma regra de competência absoluta, ela trabalha justamente para, mais uma vez, proteger a questão do Estado em relação ao território. Mas aqui eu não tenho uma ideia de lex recit, eu tenho uma ideia de lex fori. É essa a regra de conexão do 23, inciso 2º. Tá, o Guilherme está aqui lembrando para mim que as sucessões é matéria de 10º semestre e nona matéria é direito de família. Ah, tá bem. Mas deu para acompanhar isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal? Então, a ideia é bastante simples. A ideia é que na herança, apenas um juiz aprecie a transmissão dos bens deixados pelo decujus. Apenas um juiz brasileiro, justamente para não ter esse problema. Mas nós temos uma questão aqui que é muito simples. Esse princípio, que é o princípio do juízo universal, ele se aplica para o direito interno brasileiro. Ele não se aplica para o direito uruguaio ou argentino, que esses dois, inclusive, têm os seus respectivos juízos universais de herança. Tá? Deu para acompanhar essa ideia? E é por isso que o juiz brasileiro ele trata da partilha dos bens situados no Brasil. O Yuri está perguntando, professor, para um estrangeiro sem RNE ou contrato de trabalho adquirir um imóvel no Brasil, como ele deve proceder? Constituir um advogado para responder pelas questões tributárias e legais? Bem, é sempre bom ele ter um advogado para essas questões tributárias e legais, sim, Yuri, porque o direito ele varia muito, né? E a grande maioria das pessoas não tem formação jurídica, né? E o direito tem algumas dificuldades até mesmo para nós que temos formação jurídica. Então, é interessante, sim, que ele venha a se utilizar de um advogado para orientá-lo desde as negociações preliminares até a conclusão de um contrato de compra e venda de imóvel, sim. Não tenha dúvida sobre isso. Isso é uma outra coisa que acaba sendo, muitas vezes, tarefa do advogado não de direito civil, mas do advogado de direito internacional, porque ele é que faz essa ponte com o direito civil muitas vezes, né? E aí ele pode fazer ponte eventualmente com o direito tributário também, porque a questão dos tributos também varia de acordo com o direito de cada país, né? Isso também pode ser levado em conta. Outra pergunta? Deu para entender esse inciso segundo? Tá. Bom, agora eu quero botar um pouquinho de pimenta na nossa conversa, se vocês me permitirem. E a pimenta, ela é aparentemente ardida, mas só é aparentemente ardida, tá? Há uma pequena confusão que é feita quanto a esse artigo 23, inciso 2º, com outros artigos que tratam de matéria sucessória em direito internacional privado. Então, por conta disso, eu vou apenas mencionar esses artigos e dizer para vocês por que não é necessário se ter maior preocupação com relação a esse tema, que não sei por qual razão ficou um pouco polêmico e, no meu entender, desnecessariamente. Primeiramente, o artigo 5º
inciso 31 da Constituição Federal, ele tem uma regra de conexão de direito internacional privado. Artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal. Este artigo 5º diz o seguinte: a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Esta norma, que é uma norma protetiva, que se insere inclusive dentre os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos de nossa Constituição, é uma norma que, num primeiro momento, trouxe um certo debate. Se essa norma estabeleceria apenas uma regra de conexão de direito material para se identificar o direito substantivo aplicável, ou se também seria uma regra de conexão de direito processual. Na verdade, se vocês retomarem a redação, vocês verão que esta regra de conexão ela é bastante semelhante na redação ao que dispõe o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece em seu parágrafo 1º praticamente a mesma regra que está na Constituição Federal. E eu, então, passo aqui a repetir, porque só tem uma pequena diferença. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Esta regra do artigo 10 é uma regra de direito substantivo, não é de direito processual. Aí vem o parágrafo 1º. A sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, igualzinho ao artigo 5º, inciso 31 da Constituição. E aí vem, ou de quem os represente. É esse acréscimo que tem a mais, em comparação com o artigo 5º, inciso 31 da Constituição. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Aí repete o texto constitucional mais uma vez. Pois bem, o que fica bastante claro? O que fica bastante claro é que a regra de competência absoluta é a que está estabelecida no artigo 23, inciso 2º. Então, a questão do direito à sucessão aberta é uma questão que envolve, no direito brasileiro, o critério de direito internacional da lei do domicílio. Só que esta questão da lei do domicílio, ela tem as exceções que a gente conversou. Então, eu trabalho com a lei do domicílio para a abertura da sucessão, ok. Só que, se o último domicílio do argentino foi em Buenos Aires, a sucessão é aberta em Buenos Aires, ok. Mas, com relação aos bens imóveis situados no Brasil, a sucessão ela tem que tramitar perante a autoridade judiciária brasileira. Pronto. Foi a pimentinha que eu precisava jogar aqui quanto ao artigo 23, inciso 2º da Constituição. Nós vamos discutir o artigo da Constituição, não, perdoe-me, do Código de Processo Civil. Nós vamos discutir o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro quando falarmos de regras de conexão material de direito substantivo. Bem, o último tópico da aula de hoje é o inciso 3º do artigo 23, que também trabalha com uma outra ideia de competência absoluta. Eu me refiro aqui à situação do divórcio, da separação judicial. Vocês já viram em direito de família, então, no semestre passado, que a separação judicial continua existindo, assim como a extrajudicial, né? E o STJ já falou isso mais de uma vez. Então, quem quer se separar ao invés de se divorciar pode optar pela separação para eventualmente decidir se irá reconstituir o casamento ou se irá se divorciar, né? Então, o divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável.
Aí é uma questão bastante interessante, porque aí temos um instituto que em vários países é aceito e em outros não é aceito, né? Apenas algumas equivalências, às vezes. O que é que diz o inciso terceiro? Em divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, proceder o quê? A partilha dos bens situados no Brasil. De novo, a questão é a dos bens situados no Brasil. Olha só que coisa. A partilha dos bens situados no Brasil. Ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, qual que é a ideia do legislador no 23? É sempre proteger a questão do bem situado no Brasil, seja com relação aos imóveis, no caso das ações relativas a imóveis situados no Brasil, inciso 1º, seja nas questões relacionadas a bens situados no Brasil, deixados por herança ou ainda para fins de partilha. Aí nós temos uma ideia bastante curiosa. Nós temos uma questão relacionada ao divórcio, temos uma questão relacionada à dissolução da união estável, temos uma questão relacionada a uma separação judicial. Eu posso ter até mesmo, eventualmente, o divórcio sendo realizado fora do Brasil. E aí terei que ter a homologação da sentença de divórcio do juízo estrangeiro, segundo as regras de direito traçual privado. E isso é objeto de apreciação do STJ, Superior Tribunal de Justiça, como comentei com vocês. Mas o que se refere à partilha de bens situados no Brasil é de competência exclusiva do juiz brasileiro. Ou seja, o STJ não homologará uma sentença judicial com relação a esta parte da questão dos bens situados no Brasil, se a partilha desses bens foi também feita pela sentença do juiz estrangeiro. Porque é de competência absoluta a questão da partilha dos bens situados no Brasil, também no que diz respeito à desconstituição do casamento, da união estável e a chamada separação judicial ou divórcio. Bom, essas eram as observações que eu tinha para hoje. Vocês estão exatamente no mesmo ponto que está a outra turma. A ideia é que prossigamos na aula que vem falando sobre competência relativa em processo civil e que avancemos falando um pouquinho mais sobre as regras de conexão processuais, a questão da litispendência, a questão das provas no processo internacional e as regras de conexão de processo penal e de processo do trabalho. Eu vou encaminhar para vocês, agora, hoje é quarta-feira, até sexta-feira, os acórdãos distribuídos pelos grupos, tá bem? E aí eu me comunicarei através da Leila para que ela repasse a atividade para todos vocês. E vou deixar também a atividade postada aqui no Teams. Bom, eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão ou se podemos encerrar a aula de hoje. Hoje eu consegui terminar no horário, ao contrário da semana passada que eu acabei me esticando um pouquinho mais. Sem dúvidas, professor. Tudo bem. Ficou claro para vocês? Então tá bom. Então, Acho gente, olha, sim. agradeço. Oi? Professor. Acho que sim, professor. Ah, que bom. Então, olha, fico às ordens de vocês. Vou postar também o vídeo no meu YouTube e mantê-lo aí no Teams e na plataforma Moodle. E eu vou, então, conversando com a Leila até sexta-feira para passar os trabalhos para vocês. Então, gente, muito obrigado, gratidão, um ótimo descanso para todos. Tá? Professor. Um abraço. Oi. Professor. Guilherme. Sim. Qual que é o seu canal do YouTube? Eu não conheço. Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Tá? Lá tem... Foi um canal criado assim, no susto, né? Por causa da pandemia, quando eu comecei a dar aulas no online, né? Então eu postei algumas aulas que eu consegui gravar no Zoom, no Teams, para lá.
Lá vocês têm todas as aulas de internacional privado do semestre passado, tá? Então, fica as ordens de todos vocês. Vocês podem passar lá, se inscreverem no canal, curtirem. Eu vou ficar muito feliz com isso e agradecido, tá? Tá bom, professor. Valeu, gente. Tchau, tudo de bom. Obrigado, Tchau, professor. obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa semana. Qualquer coisa é só chamar, então.